Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder. E nesta noite o nosso convidado é o deputado federal Alex Canziano. Deputado, seja muito bem-vindo. Ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Luiz. Uma alegria muito grande. Deputado, vamos começar. Brasília está um clima bastante quente, né? Aliás, a capital da República sempre é uma efervescência. Todos os assuntos são discutidos no Congresso Nacional particularmente, mas é claro em toda a cidade. Mas particularmente essa semana foi bastante tenso, até por conta das votações que aconteceram no Congresso e também das discussões no Senado da República. Como que o senhor acompanhou essa situação? Olha, não só acompanhando, mas votando, né? Participando. Nós tivemos uma semana de intensas votações. Foi votado o pacote das 10 medidas, né? Na verdade acabaram não sendo 10, mas das medidas anticorrupção. Eu acho que aprovamos um texto que teve avanços importantes. Agora, vários questionamentos existem, inclusive com relação à questão do judiciário, do Ministério Público, a questão de você ter ou não o cerceamento, né? E essa foi uma manifestação minha, inclusive meu voto foi contra isso. E eu acho que nós precisamos ter um regramento, nós precisamos ter uma legislação que realmente dê claramente quais são os limites e até a responsabilização dessas pessoas. Eu acho que há abusos. Agora, eu vejo que o momento não era correto, né? Quando nós aprovamos um projeto importante para a sociedade brasileira e que houve avanços importantes, sim, mas quando você coloca uma medida como essa, e aí você acaba... Aquilo fica muito maior do que o próprio benefício em si para a sociedade. Então, eu acho que foi um erro da Câmara. Eu falei com algumas pessoas, inclusive, que não deveríamos colocar nisso. Deveríamos discutir uma outra legislação, e inclusive a questão, Luiz, nós temos que ver também a questão com relação aos valores que ganham hoje membros do Ministério Público, do Judiciário, acima do teto, né? Muito acima do teto, inclusive, do teto que ganha o ministro do Supremo, só que acabaram aprovando, então, com meu voto contra, que essa responsabilização naquele momento, criou um problema sério no país, até uma crise entre os poderes. O Senado, no outro dia, tentou também aprovar, mas pelo clima que se criou, acabou não conseguindo nem a urgência desse projeto. Então, acho que foi importante, nós precisamos dar uma arrefecida nos ânimos, nós precisamos ter mais temperança no país como um todo. E eu acho que essa matéria vai acabar ficando para o próximo ano, com uma análise melhor, com uma análise mais profunda por parte do Senado Federal. Mas eu vejo que é um projeto importante, tem medidas duras, inclusive, com relação à corrupção, hoje sendo tratado como crime hediondo, a própria a criminalização do Caixa 2 e várias outras medidas importantes que foram aprovadas nesse pacote. E essa questão do cerceamento, né, que os próprios membros do Ministério Público e do Judiciário falam, essa questão que foi a questão mais polêmica agora dessa votação, eu acho que isso vai acabar sendo discutido a partir do próximo ano para buscar uma legislação que adeque a melhor aquilo que a sociedade espera. Para quem está de fora, para a sociedade, para quem está de fora, muitas vezes chega a parecer que o Ministério Público e o Judiciário acabam alavancando a sociedade contra as decisões do Congresso Nacional, e como essa votação particularmente da Câmara dos Deputados, a ponto do juiz federal Sérgio Moro, que virou, claro, uma figura bastante conhecida e bastante querida em todo o país pelo trabalho que realiza, fazer até um quase enfrentamento com o presidente do Senado, Sérgio Moro, ou seja, acaba havendo a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, também acabou dizendo que criminalizar juízes é prática da ditadura. Há um choque que me parece que nesse momento do país, diferente de outras épocas, onde o judiciário era mais contido, as votações eram discutidas internamente e as manifestações eram raras. Procuradores vão para a porta de fórum fazer manifestações. Vivemos um momento diferente? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós estamos hoje num momento, né, que a sociedade está muito mais presente, né? Quer dizer, tem um livro que eu gosto muito, de um diplomata até, ele chama Do Fim do Poder. E ele fala exatamente desse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. As redes sociais, você vê, você consegue mudar
uma notícia, às vezes até inverdadeira, inverídica, ela consegue propagar imensamente. Nós vimos isso na própria eleição americana também. Isso. Então, as pessoas estão muito mais ativas. E quando você está na internet, quando você está no WhatsApp, você acaba... é diferente de você falar pessoalmente para as pessoas. Né? Quando você está nas mídias sociais, no Facebook, você acaba extrapolando muito mais. E isso está criando um clima muito complicado no país. Um clima de fla-flu, um clima de posições muito acirradas, e isso eu acho que não é bom para a sociedade, não só brasileira, mas no mundo nós estamos acompanhando isso. E aquilo que você dizia, né, do próprio... Eu vi uma declaração dizendo, olha, que com essa votação que a Câmara fez, acabou a Lava Jato. Isso é uma inverdade, né? Isso não é correto dizer de forma alguma. Aquilo que a Câmara votou, né, que volta a frisar, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu votei contra a questão do dito cerceamento lá, da responsabilização do juiz. E do Ministério Público. Acho que nós temos que discutir isso sim. Acho que o momento não era adequado. Tanto é que criou uma grande celeuma no país. Eu acho que uma coisa boa que a Câmara fez acabou sendo contaminada em função, principalmente desse ponto que a Câmara dos Deputados votou. Então eu acredito que nós temos que ter a discussão das responsabilidades, a discussão da oportunidade, a discussão dos parâmetros, mas sempre com muita tranquilidade. Nós não podemos ter o assodamento, nós não podemos ter o clima que infelizmente acabou tomando, e aí isso faz com que haja uma grande repercussão nas mídias sociais, uma grande repercussão na mídia. Então eu acho que o timing foi errado que a Câmara fez. Como eu volto a frisar, nós temos que discutir a questão dos valores que membros do Judiciário, membros do Ministério Público ganham, e membros também de outros poderes ganham com relação acima do teto constitucional, que afinal está na Constituição, que o máximo que um servidor pode ganhar é o valor que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Será, meu amigo, que o Congresso é movido por paixões? Eu vou perguntar para o deputado Alex Canziani se as votações às vezes podem ser contaminadas pelo interesse do presidente da Câmara ou do Senado ou de uma liderança muito forte, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o deputado federal Alex Canziani. Eu fiz uma provocação, deputado, até porque para as pessoas que estão de fora, que não acompanham a política, que mal acompanham o resultado das votações, acompanham algumas que são mais polêmicas, pode parecer que o país acaba sendo movido, e o Congresso Nacional particularmente, por interesses de algumas pessoas ou de grupos. Né? É claro que nós sabemos que existe todo interesse, todo tipo de interesse nas votações, e também lembrando que num passado muito recente nós tivemos a figura do Eduardo Cunha, que acabava fazendo também um jogo de uma queda de braço, fez uma queda de braço com o então presidente Dilma e acabou passando também essa imagem para o país. O senhor acredita que essa votação do Congresso, essa votação contra os juízes, ou que diz ser contra os juízes, ela acaba sendo contaminada por alguns deputados, ou ela foi algo que foi realmente discutido, algo que é um problema que o Congresso Nacional está preocupado? Olha, Luiz, essa questão desse projeto específico, na verdade, ela se discutiu numa comissão especial, ficou alguns meses discutindo numa comissão especial, depois isso veio ao plenário. Agora, é óbvio que as pessoas, né, quer dizer, muitas vezes falam do eleitor. O fator emoção é muito forte para todas as pessoas. Né? A compra de um veículo, a compra de um objeto, a compra de uma coisa, a emoção é muito. Tanto é que a própria mídia procura exatamente pegar no emocional para que leve a pessoa a tomar uma determinada posição. E às vezes o plenário também se contamina por isso. Às vezes grupos de pressão que estão nas galerias, às vezes a pressão da própria você vê o seguinte, a questão do Senado, por exemplo. Ora, você acha que o Renan ia colocar aquilo em votação no outro dia? Na verdade, não é nem no outro dia, no mesmo dia. Se não houvesse um acordo com os líderes? Lógico que tinha um acordo.
Mas a pressão foi Mas muito a forte. pressão da imprensa, a pressão da sociedade, a pressão das mídias sociais fez com que senadores que haviam tido o compromisso de votar, chegaram na hora e acabaram recuando em função disso. Que é um outro detalhe, por exemplo, quando foi preso o Delcídio. Estava tudo certo que o Senado ia ser contra a prisão do Delcídio. Na hora da votação, acabaram mantendo, então, com que ele fosse preso. Então, na verdade, as pessoas hoje, e aí eu vejo com preocupação a questão do judiciário também. Quer dizer, se nós somos representantes do povo, e eu acho que é muito importante que as pessoas se manifestem, as pessoas falem isso, mas no judiciário já é preocupante. É juiz querendo jogar para a plateia, é juiz querendo agradar setores da sociedade, sendo pressionados, por exemplo, os juízes do próprio Supremo. Eu acho que isso... Eu tenho até dúvidas se vale a pena, por exemplo, a própria transmissão das sessões do Supremo. Tá? Porque isso não acontece em outros países. Por que transmitir Porque aí você acaba tendo uma pressão. Né? Acho que o juiz supremo ele tem que julgar baseado no que é a Constituição. Quando você começa a atender a questão da sociedade, a questão da própria pressão como um todo, é preocupante até. Então eu vejo que é um momento novo que o mundo está vivendo, né? Quer dizer, isso não é nem o Brasil, o mundo vive isso, a pressão que faz as mídias sociais, que as pessoas... Nós estamos vendo governos que caem em função disso, né? Como tivemos em outros países também, e a própria força que teve no próprio impeachment da presidente Dilma. Então eu acho que o mundo precisa mais de tolerância, o mundo precisa mais, e o Brasil especialmente, nós precisamos ter, até pela situação muito difícil economicamente que o Brasil vive, muito complicado. Né? Quando a gente via no começo do ano, ou a partir da entrada do Temer, que a expectativa é que até o final do ano já teria uma retomada da economia, infelizmente não está tendo. Pelo contrário, caiu mais ainda o PIB, né? Um desastre total, o desemprego aumentando ainda. Obviamente não é por causa dele, mas em função daquilo que já vinha ao longo do tempo. Então o que eu acho que nós precisamos é realmente, até para não vir uma pessoa com um discurso completamente louco, e as pessoas acharem, não, então nós vamos com um discurso de uma pessoa como essa, esse pode mudar o país. E que na verdade o que vai mudar é exatamente a dificuldade que nós vamos ter que passar, são as medidas que nós temos que tomar e estamos tomando. O Senado aprovou já em primeiro turno a PEC dos gastos, que é necessária para o país. Nós temos que organizar a economia, organizar as finanças públicas. Temos a questão da reforma da Previdência, que vai ser uma outra grande batalha, só que nós temos que fazer. Não é possível nós termos pessoas se aposentando com 50 anos de idade, que vão viver mais 30, 40 anos, tudo aquilo que eles pagaram a vida inteira não vão... Então é isso que nós vamos ter que discutir, que com certeza vai ser muito acalorados os debates. O Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, da qual o senhor faz parte, vai ter tranquilidade para discutir esses temas e tomar decisões difíceis, já que nós estamos falando de uma presença quase que constante da comunidade, da sociedade brasileira através das mídias, mas também do judiciário. Um outro tema que foi colocado à mesa recentemente é as decisões sobre a questão da lei do aborto, que também impactou no Congresso, decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tendo também uma disputa, muitas vezes, do judiciário para saber quem é que legisla no país? Olha, você sabe, Luiz, que eu vejo que nós vamos ter muitos embates aí, muitas questões que vão ser extremamente... Você vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Está um caos completo. O Rio de Janeiro quebrou literalmente. E o pior é o seguinte, que os deputados não estão aprovando aquilo que tem que ser feito. Ora, achando que o governo vai acabar socorrendo, que vai ter alguma forma mágica para poder resolver essa situação. Que eu não vejo como é que vai ser. Então, nós temos que ter a consciência do momento que o Brasil vive, do momento que, por exemplo, o Rio de Janeiro está vivendo, e que não há como se passar por isso sem ter medidas duras, inclusive com relação à questão da Previdência lá no estado do Rio de Janeiro. Tem que fazer. No Brasil, nós vamos ter que fazer a reforma da Previdência. Óbvio, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas têm que trabalhar mais. As pessoas em 1930, morriam com 40 e poucos anos de idade.
60 anos de idade, o que nós temos que fazer é o seguinte: hoje a média é 75 anos. Então nós temos que aumentar o tempo que as pessoas trabalham. Quer dizer, aposentadorias especiais, que vai ser uma outra questão. Existe um questionamento: por que a mulher tem que ter, se a mulher vive mais que o homem, por que a mulher tem menos tempo de trabalho para se aposentar? Aí fala, não, mas tem a dupla jornada, tem que ser avaliado isso também. Então eu espero que o governo mande. E eu me lembro que logo depois do impeachment, eu fiz um pronunciamento na Câmara e eu dizia o seguinte: olha, eu espero que o Temer tenha a coragem de mandar as propostas que o Brasil precisa, e eu espero também que o Congresso tenha a coragem de aprovar aquilo que o Brasil precisa. E que não é fácil, é óbvio. Quem não gosta de ser aplaudido, quem não gosta de estar bem com a população, todos nós. Agora nós temos que ter responsabilidade com o país, responsabilidade com as futuras gerações, responsabilidade com as pessoas que nem nasceram ainda, mas o país precisa pensar nisso. E nós vamos ter que ter a coragem para poder discutir e, mais do que isso, votar essas medidas. Será, meu amigo, que as prefeituras, as cidades, a cidade onde você vive, estão isentas dessa crise ou vão também ter problemas em 2017? Nós conversamos sobre isso no Jogo do Poder, logo após o nosso intervalo. Você fica agora com os destaques da semana, direto de Brasília. Partidos de oposição entraram com representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Eles querem que o presidente seja investigado e processado por causa das denúncias de que teria pressionado o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, e interferir no trabalho do IPHAN para beneficiar o também ex-ministro Gedel Vieira Lima. Já na Câmara, o PSOL entrou com um pedido de impeachment de Temer sob o argumento de que o presidente cometeu crime de responsabilidade no mesmo caso. O partido acredita que vai ter sucesso, apesar de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ser da base do governo e responsável por decidir se arquiva ou não o impeachment. Num clima de protestos e atos de vandalismo na esplanada dos ministérios, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que cria o teto para gastos públicos. Com isso, o governo vai ter de botar um freio nos gastos e nos investimentos. Pelo projeto, as contas serão mantidas de um ano para o outro, atualizadas apenas pelos índices oficiais de inflação. A medida é polêmica e vem gerando reclamações de vários setores. O governo diz que o dinheiro da saúde e da educação será garantido e que não haverá prejuízo para estes setores. O pacote anticorrupção formado pelas 10 medidas do Ministério Público foi esquartejado na Câmara em sessão que entrou pela madrugada. A tentativa de perdoar quem cometeu o crime de Caixa 2 não vingou e os recursos de campanha não contabilizados agora são considerados crime. A transformação de corrupção em crime hediondo também foi aprovada, mas as outras medidas foram modificadas ou rejeitadas. Uma emenda que pune criminalmente juízes e promotores por abuso de poder foi inserida no projeto e aprovada. A manobra irritou juízes e promotores. Como resposta, os procuradores ameaçaram abandonar a Operação Lava Jato. Depois de passar pela Câmara, o pacote chegou ao Senado com pedido de urgência numa outra manobra, desta vez para aprovar rapidamente o que os deputados já haviam referendado, mas faltou apoio de senadores e a proposta agora segue em ritmo normal. O chamado pacote das 10 medidas anticorrupção chegou ao Congresso referendado por mais de 2,5 milhões de assinaturas. Estamos de volta com o Jogo do Poder, nessa noite conversando com o deputado federal Alex Canziani. Antes de perguntar as dificuldades que as prefeituras vão ter, e eu acho que isso já está meio que claro para a comunidade, a região também teve ganhos nos últimos anos, teve investimentos, e me parece que uma das informações que nos trazem é que na área educacional, agora a partir do começo do ano, vamos completar 10 anos da presença da Universidade Tecnológica Federal em Londrina e Apucarana. Um fato bastante importante. Olha, sem dúvida alguma. Eu acho que o Brasil avançou em algumas áreas ao longo dos anos. Eu acho que o grande erro, principalmente do governo Dilma, foi a questão do descalabro fiscal. Quer dizer,
foi apostar na questão do consumo, tanto é que hoje as famílias estão muito endividadas, mas houve alguns avanços importantes, sem dúvida, e aí isso começou no governo Lula, que foi a questão da educação. Nós tivemos a vinda, por exemplo, há anos Londrina falava de ter uma instituição federal. Ele falava do Cefet, vamos ter um Cefet, campanha, Folha de Londrina fazia campanha para ter o Cefet. E hoje Londrina, com muita alegria, tem duas instituições federais. Tem a Universidade Tecnológica Federal, que por sinal agora no começo do ano faz 10 anos, uma trajetória fantástica de cursos, de oportunidades, gerando tantas condições aqui para os alunos, para a própria economia da cidade, né, porque são professores que nós temos aqui, são alunos que vêm para cá para morar na cidade, e também na cidade de Apucarana. E lá é mais visível ainda. Né? Quando a gente fala em Londrina, que a cidade é muito grande, tem tantas instituições aqui, mas lá em Apucarana, né, o impacto da Universidade Tecnológica lá foi brutal, foi fantástico. Se a gente pegar a fotografia, e nós temos a fotografia do que era aquela região 10 anos atrás, e depois a gente pega hoje, é uma mudança significativa. Então, é um motivo de comemoração, inclusive estamos escrevendo juntamente com a nossa equipe, o Marcelino coordenando o trabalho, para a gente poder escrever a história desses 10 anos. O Henrique também está conosco aqui, fotografando aí para mostrar o que mudou nessas regiões ao longo desses últimos 10 anos, mas sem dúvida são marcos importantes, não só da educação, mas são marcos importantes da nossa região. E claro, né, oportunidade para os filhos da região estudarem em uma faculdade, uma universidade federal. Sem dúvida. Inclusive, amanhã, né, segunda-feira, nós vamos estar em Jandaia do Sul, vai estar o reitor, professor Zac, que também é uma outra conquista da maior importância, que é a Universidade Federal do Paraná, lá em Jandaia do Sul, também fazendo uma revolução na cidade. Estaremos lá, a própria prefeitura passando o teatro, um auditório lá para a Universidade Federal do Paraná. Vamos colocar a pedra fundamental onde vai ser construída a sede da universidade. Então, eu fico muito entusiasmado quando a gente vê projetos. Quer dizer, a despeito de todos os problemas, todas as crises, Luiz, mas eu vejo que é possível avançar, é possível você inovar, né? Como nós tivemos essa semana lá em Foz do Iguaçu, o governador Beto Richa reunindo todos os novos prefeitos para poder falar de programas, falar de ideias. E olha, quantas pessoas eu encontrei que falam do sucesso que está sendo o consórcio do asfalto. Na verdade, ele é muito maior do que o asfalto, mas o foco que foi dado é a questão do asfalto. É um sucesso. E vamos trazer para Londrina e também para Cambé e Biporã o consórcio do asfalto, para que a gente possa revitalizar a infraestrutura urbana dos nossos municípios, que está muito necessitada. Então nós temos que pensar que, a despeito da dificuldade, você dizia, né, os gestores vão ter que entrar com muita clareza do momento que nós estamos vivendo. Tem que entrar segurando, tem que entrar nomeando menos gente do que pode, tem que entrar com uma clareza de que esse ano de 2017 vai ser um ano difícil ainda, esperamos que melhore. Mas, mais do que isso, falando em economia, de corte de gastos, mas nós temos que inovar. Como o próprio Marcelo fez, né, um trabalho que nós fizemos junto com ele, na escolha do secretário de Educação. Ora, como é que se fazia normalmente, o Luiz? Simplesmente chegava, vamos pegar o fulano, vai ser o secretário, ou vamos atender um vereador, vamos atender um partido, vamos atender um companheiro? Não. Nós fizemos uma seleção natural, 129 pessoas do Brasil inteiro preencheram um formulário querendo ser secretário municipal em Londrina, através da Vetor, que é uma organização voltada para trazer talentos para o poder público. Contrataram também uma Corner Ferrer, uma empresa multinacional, para poder fazer a avaliação dos currículos, fazer as entrevistas. Está sendo um processo muito interessante. E agora, no final dessa semana, agora, na semana que vem agora, nós vamos ter já a sabatina. Alguns, daqueles 129, vão chegar de 6 a 8 nomes, para que a própria rede, são representantes dos professores, da Secretaria de Educação, dos próprios pedagogos, para que a gente possa, então, fazer uma sabatina desses nomes, para que daí sim vá para uma banca e depois o prefeito Marcelo, meados do mês de dezembro, vai escolher então aquele que vai ser o secretário municipal. Então eu acho que é isso. Dificuldade sim, mas é possível sim inovar, é possível ter criatividade e é possível fazer bom governo a despeito da crise. Para nós encerrarmos, eu quero agradecer a presença do deputado federal Alex Canziani. Apesar de ser um ano que se avizinha como bastante difícil,
o senhor está otimista com o futuro do país e particularmente com a cidade de Londrina? Olha, eu sou um otimista, né? Diz que o pessimista é aquele que acredita que os seus pesadelos vão se tornar realidade. E eu acredito nos sonhos, eu acredito muito nos sonhos. E eu vejo que, a despeito da dificuldade, se a dificuldade, a crise, significa também oportunidades. Eu acredito na minha cidade, acredito na equipe que o Marcelo está montando e nós vamos trabalhar para que a gente possa melhorar cada vez mais a cidade e o país como um todo. Muito obrigado pela entrevista, uma ótima noite. Eu que agradeço, um grande abraço. Você fica com a programação da CNT. Muito obrigado pela audiência, um bom fim de noite e uma ótima semana. Tchau.